É isso aí, galera! Vamos trazer agora para vocês um vídeo muito maroto de tiro curto para você que tá querendo ganhar sua liga na rodada de número 7. Então fica com o boleiro até o final desse vídeo que você vai curtir muito, muito, muito. Bora com o boleiro! E salve, salve família aqui do canal Boleiros do Cartola 21. Sejam todos bem-vindos, seus louco maluco pro Cartola. Eu também sou doido e maluco pro Cartola. Galera, que frio é esse? Então vamos fazer o seguinte, tá frio? Vamos curtir esse friozinho aqui, ó, assistindo esse vídeo com o boleiro muito legal que eu fiz especialmente pra você, meu amigo, minha amiga que gosta de jogar liga de tiro curto. Então, vim trazer pra vocês um vídeo de análise, dados e mostrar pra vocês qual o melhor zaga fechar, qual o melhor SG, tá tudo bonitinho, bem esclarecido para que você consiga jogar sua liga de tiro curto e eu quero que você fature muito din-din nessa rodada de número 7, tá bom? E você que vai chegar por aqui, já lhe convido, estou estendendo meus tapetões aqui para você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tá aqui ó, link vermelhinho aqui embaixo, é só você dar uma clicadinha, te inscreva no nosso canal, vem conhecer nossos conteúdos, ative o sininho de notificação e deixa aquele super like que é para você fazer parte dessa família de louco maluco do Cartola, tá bom? Eu sempre estou trazendo para vocês um vídeo de tiro curto. Então a gente vai falar um pouco o que eu gosto muito de falar sobre tiro curto. Defesa. Então eu vou passar aqui para vocês um estudo geral sobre as melhores defesas, pontuações e scouts. Aí eu vou dar mais ou menos uma sequência aí de meio-campistas, né? E também de atacantes. E a gente fecha e no final trouxe aqui para você dois times montadinhos para que vocês possam analisar vocês mesmos aí, tá bom? E peço para vocês sempre deixem um comentário, eu quero saber como foi a sua rodada de tiro curto na rodada de número 6. Então faça os comentários aqui embaixo, que é muito importante. Siga a gente no Instagram também, porque lá a gente posta todos os conteúdos e caso você perca qualquer notícia, informação, é lá que a gente posta, tá bom? Então tô te esperando, sem muita enrolação e bora pro vídeo. Então vamos iniciar o nosso vídeo, galera, da rodada de número 7 para tiro curto. Espero sempre poder ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Galera, sempre lembrando para vocês que todos os estudos que nós fazemos é em cima de dados, né, estatísticas e scouts. Lógico que não dá para saber 100% como vamos fechar a nossa zaga. Obviamente, algumas são apostas, outras não. Mas garanto para vocês que quando a gente estuda, dá certo. Então, bora lá. Nós teremos aí, galera, já repassei para vocês, mas passando novamente, só teremos 9 jogos para a rodada de número 7, porque a rodada entre Atlético Mineiro e Bragantino já ocorreu, essa rodada foi antecipada, foi um jogo de 1 a 1, então teremos somente 9 jogos, tá bom? 6 jogos serão efetuados aí no sábado, Flamengo contra o Goiás, Atlético Goianiense e Curitiba, Santos e Ceará, Juventude e Palmeiras, América e Botafogo, Cuiabá e Inter. Já no domingo teremos apenas 3 jogos, que é entre um grande clássico Corinthians e São Paulo, Fortaleza, Fluminense e Atlético Paranaense e Avaí. Inclusive eu estava esperando alguns jogos que ocorreu na terça e ontem na quarta-feira, justamente para fazer esse vídeo, né? Tivemos aí jogos da Sul-Americana e da Libertadores, hoje também temos, mas já deu para dar uma analisada, inclusive alguns times que eu estava aguardando para fazer uma estatística um pouco melhor, jogaram ontem, bateu o que eu estava imaginando, então deu certo aí com os nossos estudos. Então vamos começar então com os nossos dados para defesa. Então galera, vamos iniciar então aqui. Vamos falar de defesa que, para nós, cartoleiros que jogamos, né, aí as ligas de tiro curto, a gente quer tentar fechar a melhor defesa, isso já falando aí de um quarteto, de um quinteto, né, digamos assim. Meio-campistas e atacantes, a gente provavelmente sempre a gente já tem alguma coisinha na mente, uma apostinha. O que mais influencia para nós é realmente a defesa, tá? Então coloquei aí rodada 7, vamos ver times para SG, tá bom? Olhando aqui, né, a gente dá uma olhada aqui, eu coloquei aí nos últimos confrontos, jogando em casa, vamos dar uma olhadinha, os times que mais conquistou saldo de gol jogando em casa, tá? Você viu que o Corinthians, o Santos, o Atlético Paranaense e o América foram os times que mais conquistou o SG jogando em casa, tá? Fora de casa, nós temos aí o Botafogo, o Goiás, o Fluminense, o Avaí e o Inter. Só que, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, voltando no primeiro quadrante aí, tá? Desses confrontos, dos times que vão jogar em casa, um time que me chama muita atenção, inclusive que teve um jogo ontem, tá? É a questão do Atlético Paranaense, tá? Foi o time que mais conquistou o SG jogando em casa e o nosso querido Avaí cedeu uma quantidade também muito boa de SG. Então esse confronto tá sendo bastante interessante da gente, quem sabe, fazer uma aposta ousada no Atlético Paranaense, tá bom? Outro confronto também que me chama a atenção é o do nosso querido Flamengo. Por mais que o Flamengo aí não conquistou esse jogo jogando em casa, mas o Goiás cedeu um SG, jogando fora de casa. Então pode ser que
pode dar bom aí, tá bom? A questão do time do Santos, a mesma coisa. O Ceará teve um jogo muito interessante essa semana, foi uma goleada, uma goleada. Ontem o Santos também jogou também, acabou vencendo no último segundinho do segundo tempo. Mas é o seguinte, a gente vê que aí o Santos já obteve um SG jogando em casa e o Ceará também cedeu um SG. Lembrando que o Santos jogando em casa tem uma das melhores médias, vamos ficar de olho. Já os times jogando fora de casa, um time que a gente pode fazer uma aposta bastante ousada é a questão do Fluminense, tá? O Fluminense já conquistou SG jogando fora de casa e o nosso querido Fortaleza também já cedeu SG quando jogou em casa. Assim também, olha, o Goiás conquistou o SG, mas eu creio que o Flamengo vai tirar o SG. Então tome cuidado com a zaga do Goiás. Não vejo muito bom, não. A questão do América e também do Botafogo, por mais que o América jogando em casa não cedeu ainda SG, o nosso querido Botafogo já conquistou um SG. E também o seguinte, uma das melhores médias jogando fora de casa é, inclusive, do Botafogo. Então dá também pra gente fazer uma aposta aí na defesa do Botafogo, beleza? Outro jogo que eu possa até assim passar na minha mente para uma aposta é também do Internacional, que já conquistou um SG jogando fora de casa, enquanto o Cuiabá também já cedeu um SG jogando dentro de casa, tá bom? Acho que dá para fazer uma aposta. Aí coloquei aí embaixo para vocês os mandantes, né, os times que mais tiveram SG em casa. Justamente tá aí, ó, o Corinthians, o Atlético Paranaense, não vou falar do Bragantino porque já jogou. Então, bate os nossos estudos que pode ser que o Atlético Paranaense seja uma das melhores apostas aí, tá bom? E passando para dar a sequência, vamos falar de goleiros, tá? Então, pontuação média conquistadas em casas. Quais foram os times que mais tiveram boas pontuações conquistadas em casa? Olha novamente aí, a gente olhando o jogo do Atlético Paranaense, né? Como a gente viu na questão do SG, também a gente vê que o Atlético Paranaense é um dos times que mais conquistou pontuação em casa com seus goleiros, e o Avaí é o time que mais cedeu jogando fora de casa. Então essa sequência desse time parece que tá dando bom aí pra gente. Outro confronto interessante também é a questão do Corinthians e São Paulo. São Paulo não cedeu tanta pontuação para goleiro, mas o time do Corinthians conquistou uma pontuação razoável para goleiro. Outro time que dá para fazer uma aposta é no goleiro do Santos também, que tem uma média bastante interessante em casa, assim como o Ceará cede. Já jogando fora de casa, nós temos 3 times bastante relevantes aí que conquistaram boas pontuações com seus goleiros, tá? Nós temos o Botafogo, o Ceará, temos o Palmeiras, são esses times bem planejados aí com seus goleiros. Só que, você olhando o confronto do Botafogo, né? O nosso querido América é um time que não cedeu tanta pontuação para goleiro. Mesmo assim, o América é um time que finaliza bastante. Então, acho sim que o goleiro aí do Botafogo pode ser uma aposta, assim como o goleiro do Ceará. Por mais que eu ache que o Santos é um time perigoso, mas eu não vejo só para questão de segurar SG. Eu também estou pensando no goleiro para questão de pontuação. Agora, um jogo muito interessante é o jogo do Palmeiras, tá? É um número bastante equilibrado. Você vê que o Palmeiras é um time que conquistou uma boa média de pontuação com seu goleiro e o Juventude é um time que também cedeu, beleza? Um time que cede muita pontuação para goleiro quando joga em casa é o Atlético Goianiense e o Atlético o Atlético Paranaense. Só que da questão do Atlético Paranaense, o Avaí não conquistou tanta pontuação assim. Agora, eu já acho que vale uma aposta no goleiro do Curitiba. Uma aposta bem ousada, arriscada, mas que vale bastante a pena. Passando para os nossos zagueiros, vamos dar uma olhadinha na pontuação média dos zagueiros que tiveram melhor pontuação em casa nessas últimas rodadas, tá? A gente vê que Santos, Corinthians, o América e novamente o Atlético Paranaense são os times que mais conquistou pontuação com seus zagueiros jogando em casa. E olha os times que mais cederam quando joga fora de casa. Novamente, a gente vê que o jogo do Atlético Paranaense contra o Avaí tem uma tendência de haver boas pontuações tanto para SG, goleiro e zagueiros até o momento, tá? Porque em todas as pontuações que nós passamos, todas as posições até agora, tá dando que esse jogo é um jogo muito interessante da gente pensar em apostar, beleza? O outro confronto também bastante interessante da gente pensar é a questão do Santos contra o Ceará. Também assim contra o Corinthians e o São Paulo. Já entre Flamengo e nosso querido Goiás, você vê que o Flamengo não conquistou tanta pontuação com seus zagueiros, muito menos o Goiás cedeu. Eu acho até que podemos fazer aquela média, aquela aposta ousada e colocar 3 jogadores aí do Flamengo e dar uma mesclada com outro time aí, tá bom? Jogando fora de casa, a gente vê aí os zagueiros que tiveram melhor média, tá? Nós temos justamente aí o Avaí, o Palmeiras, o Goiás e o Botafogo, tá? Um jogo, time que vai jogar fora de casa, que eu vejo bastante interessante para fazer uma aposta em zagueiros, é o time do Palmeiras, que conquistou uma boa pontuação aí com seus zagueiros, né? E o Juventude é um time que cedeu. Uma aposta
nos zagueiros do Fluminense, do Internacional e do Botafogo, beleza? Já passando aí para os laterais, vamos dar uma olhadinha nos times que mais conquistaram pontuação média com seus laterais em casa, tá? América, Corinthians, Santos e novamente o Atlético Paranaense, tá bom? E novamente a gente vê que essa parte defensiva dentro desse jogo, Atlético Paranaense e Avaí, tá dando muito resultado de scouts. Vamos pensar muito nesse jogo, galera, tanto para um time quanto para o outro. Acho que vai dar bom. Inclusive, o Atlético Paranaense jogou ontem e permaneceu com SG. Se não me engano, o jogo foi de 2-0 para o Atlético Paranaense, tá? O jogo do Corinthians também, você vê que o Corinthians é o time que mais conquistou pontuação com seus laterais. Vale a pena, assim como o do Santos também. Outros laterais para se fazer uma aposta para times que vão jogar em casa. O do Flamengo e do América, tá bom? Agora, jogando fora de casa, nós temos, né, o Botafogo, é um time que conquistou muita pontuação com seus laterais, tá? Preste bastante atenção. O Palmeiras, e olha que interessante, o Palmeiras conquistou e o Juventude cedeu. Então, vale arriscar. Assim como vale arriscar nos laterais do nosso querido Flusão, tá? E também do Internacional, tá? Tem uma média excelente, assim como o Cuiabá cede quando joga em casa, tá bom? E aí, eu quis colocar também um outro dado aqui que eu gosto muito, que é a questão de desarme. Então, já que a gente falou na questão de defesa, acho muito interessante a gente ver desarme, porque é o seguinte, vamos falar em defesa? Vamos. Mas se não tiver CG, vamos procurar jogadores que têm a tendência de trazer boas pontuações para nós. Então, vamos lá, desarme. Times que tiveram bastante desarme em casa. O Flamengo, o Santos, o Atlético Paranaense, tá? Esses times tem um número muito expressivo de desarmes. Então são times que, voltando na questão aí da gente fechar uma zaga, times que vão jogar em casa. O Flamengo, o Corinthians, o Santos, o Atlético Paranaense são times da gente ficar de olho, tá bom? Jogando fora de casa, né? A gente vê que o time do Botafogo, o São Paulo, o Fluminense, e aí você pode colocar ali o Curitiba, tá? Em terceira linha, são times que a gente pode pensar em fechar ali uma dupla de zagueiros, ou uma dupla entre zagueiros e laterais, ou laterais, por quê? Porque são times que demonstraram bastante número de desarme e os seus concorrentes que vão jogar em casa são times que cedeu bastante pontos para desarme, tá bom? Outro dado que eu gosto bastante, galera, aí vocês vão perguntar, mas Boleiro, para que finalização defendida? Porque é o seguinte, a questão da finalização não é só para pensar nos atacantes, e sim na defesa. Por quê? A gente vai ver os times que mais cedem em conquista. Então a gente pode ver aí, talvez, uma defesa um pouco mais segura, digamos assim, tá? Isso eu acho bastante interessante. Então tem um duplo sentido. Você pode pensar numa boa defesa, a defesa que mais vem segurando finalização, e o time que mais finaliza, tá? E que vai proveniência aí pro ataque. Então a gente tem uma dupla situação para pensar, tá? Então, vamos lá, finalização. Antes de tudo, galera, se você estiver gostando aí das nossas dicas de tiro curto, deixa um like pra gente, ajuda o canal, te inscreva, segue a gente nas redes sociais, que é muito importante ter a tua presença, ter você aqui em nossa família Boleiros do Cartola 21, tá bom? Venha ser mais um louco maluco pro Cartola, beleza? E vamos que vamos. E aí no cardzinho, ó, pode olhar aí do ladozinho, a gente tem os nossos planos, é bem baratinho, vem fazer parte, vem conhecer, você vai gostar bastante. Então, vamos continuar aqui. Times que tiveram mais finalizações defendidas jogando em casa. Olha aí, ó. Demonstra que o jogo entre Flamengo e Goiás é um jogo interessante para a gente apostar, assim como o do Santos e o Ceará. Novamente, o Atlético Paranaense, tá? E o Avaí. Então, esses times ainda permanecem na nossa linha de frente para fazer uma aposta na zaga, beleza? De ataque, tá? A gente também vê que o ataque jogando em casa do Flamengo, tá? Do Santos, do Atlético Paranaense são excelentes. A aposta seria aí no time do Atlético, né, Goianiense, tá? E no Juventude, que eu acho que não vai fazer muita linha de frente, ok? Jogando fora de casa, nós temos aí, chamando a atenção, né, pro Avaí, por mais que eu acho que o Avaí aí, ou que o Atlético Paranaense possa sair com esse G, mas vai que dá uma zebra, vai que dá uma zebra. A gente sabe que os atacantes do Avaí é perigoso, então a gente pode ficar de olho, tá? Então, ó, vamos lá. O Inter é um time muito interessante da gente pensar, tanto nos atacantes quanto na defesa, tá? A gente pode pensar também. Eu já não gosto muito do ataque do Palmeiras. A gente vê que o ataque do Palmeiras é muito fraco. Eu gosto muito mais do meio de campo do Palmeiras. Agora, do time do São Paulo, tanto defesa quanto ataque, dá para fazer uma aposta, assim como o do Botafogo e assim como o do nosso querido Flusão. Beleza? E aí, galera,
para a gente fechar essa parte de defesas, eu coloquei aqui por todos os estudos que nós vimos agora, aonde apostar, né, melhores desarmes, pontuações médias de cada posição, melhores ESGs. Então, eu fiz aqui uma análise prévia aqui para a gente fazer uma aposta, tá? E isso, obviamente, foi os números que nos mostrou e os últimos jogos acompanhado. Então, melhor defesa para a gente pensar em fechar: Flamengo, Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras, tá? Defesas para apostar: Fluminense, Curitiba e Internacional. Agora, tomem cuidado com essas defesas abaixo: América, Atlético Goianiense, Cuiabá e Goiás. Essas defesas têm aí muita chance de sofrer gols e de não ceder, de não conquistar tanta pontuação com a sua linha defensiva, beleza? Então fechamos essa parte de linha defensiva, de quais melhores zagas para a gente fechar aqui. Passei o time para vocês aqui. Obviamente, cada um de vocês já tem uma ideia na mente, mas espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E agora eu vou passar aqui só para a gente finalizar quais melhores times para apostar em meio-campistas e atacantes. Em cima de uma prévia também dos nossos estudos, tá? Coloquei aí melhor meias para apostar ou meias arriscados, tá? Peço até perdão que sai meia ou roscada. Saiu errado a palavra aí, tá, galera? Não liga não, acho que foi na hora da digitação. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Melhor meias para rodada, tá? Meias que podem trazer tanta a questão aí de pontuação, finalização, gols, assistências e desarme. São meias do Flamengo, Palmeiras, Cuiabá e Botafogo. Eu coloquei esses meia porque vão enfrentar times que cedem pontuação para meio-campistas, tá bom? Meia para apostar. O que são meias para apostar? Fora da curva. Eu coloquei o Atlético Paranaense, aí tem muita gente que vai, pô, Boleiro. Paranaense, cara, tem dois caras muito bons aí do Atlético Paranaense que pode fazer a diferença, principalmente com questão de desarme, tá? O do Santos, acho que dá para fazer uma apostinha ousada. O do Avaí também tem dois jogadores bons para apostar. E do Fluminense também tem dois meia interessantes para a gente pensar tanto na finalização, gol, quanto desarme. Agora, tomem um pouco de cuidado aí com os meias, né, do Cuiabá e também do Juventude, beleza? Pra gente finalizar um timaço aqui, os melhores ataques em cima de todos os estudos que nós vimos. Esses estudos não é o que eu só passei aqui para vocês, mas em cima dos estudos de ver times que cedem pontuação para tanto meio quanto atacantes, beleza? Então, atacantes do Flamengo, Curitiba, Santos e Botafogo têm muita probabilidade de boa pontuação, tá? Ataque para apostar, são aquelas apostas fora da curva. São aí atacantes do Corinthians, do Avaí, do Ceará e também do São Paulo. Agora, piores ataques. Por que piores ataques? Porque são times com pouquíssimos gols no Campeonato Brasileiro, times que pontuam muito pouco com seus atacantes. Então, por isso que eu coloquei esses dois times, que é o Atlético Goianiense e também o Fortaleza, beleza? E aí, galera, pra gente finalizar, em cima dos estudos, deixei dois times prontinhos aí pra vocês. Obviamente não é pra copiar, porque se der errado vocês vão me xingar. Brincadeira. Mas assim, em cima dos estudos eu acho que pode dar bom aí, mas tem várias opções aí, beleza? Bora lá. Primeiro time fechei com a zaga do Flamengo e do Atlético Paranaense, tá? Fiz aí um quinteto com esses dois times. Vou aí no 4-3-3, dobrei, né, nossos meias do Flamengo, entre Everton Ribeiro e Arrasca, e coloquei o Veiga. Estou dando a braçadeira de capitão para o Arrasca, eu acho que o Arrasca vai dar uma mitada essa rodada. E o nosso ataque ficou com Gabigol, Marcos Leonardo e Erisson do Botafogo. Nosso professor é o Paulo Souza, tá bom? Segundo time, também 4-3-3. Fechei aí um trio do Atlético Paranaense com o Palmeiras. Nosso trio de meio campista, vou de Moura. Lembra que eu falei que vale uma aposta, né, em algum meio campista do Atlético Paranaense? Por quê? Porque esse cara é um cara bom de finalização e um cara bom de desarme. E tem uma média muito boa no Cartola, tá? O Ganso, se jogar, é uma excelente aposta, porque ele vem fazendo bastante diferença aí no time. E o Arrascaeta. Nosso trio de ataque, Léo Gamalho, Mendonça do Ceará e Bruno Henrique do Flamengão. Aí, e a braçadeira de capitão vai para ele, tá? E o nosso professor é Abel Ferreira do Palmeiras. Eu acho que esses dois times têm grande chance de fazer uma boa pontuação de tiro curto, tá bom? Então é isso aí, galera. Peço desculpa por alguma gafe aqui, mas você sabe que a gente é assim mesmo, somos família boleira, que a gente é natural. O importante é trazer dados importantes para vocês, ajudar vocês da melhor maneira possível aí com os nossos estudos. Monte um time legal com os nossos estudos, fecha uma zaga legal, bora que bora pra rodada 7, eu tô torcendo por uma baita mitada aí, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana, um bom final de semana, boa rodada e fui!